elevated attitude. Com essa atitude, Will help to create você tem que criar stage of the lighthouse. o estágio de ser um farol e uma casa de força. Very stable and consistent. Ser consistente. Looking at Baba, Olhando para Baba e tomando driste. I become stable. Eu me torno estável And create my eternal stage e crio o meu estágio eterno of love and peace. de amor e paz. I radiate God's love. Eu irradio o amor de Deus And there is loveful remembrance of Baba. e há uma amorosa lembrança de Baba. Just remain stable. Permaneça estável somente. Om Shanti.
O desinteresse na consciência de mil é desinteresse ilimitado. Novos tipos de consciência de mil estão surgindo ainda mais. No momento presente, Maya está lançando uma sombra de novos tipos de consciência de mil. E é por isso que a aproximação do tempo não está sendo revelada. Independente deles serem guianes ou aguianes, ambos dizem que a situação do mundo está muito mal. Então, dizem que as situações do mundo estão muito mal. Por quanto tempo mais o mundo pode continuar? Entretanto, o mundo ainda continua. A fundação da aproximação do tempo é a atitude de desinteresse ilimitado. Baptada verificou e viu que, ao invés de ter a atitude de desinteresse ilimitado, a expansão de novos tipos de apegos, pequenos e grandes, é muito grande. E essa expansão esconde a essência. E então você entende o que agora você tem de fazer? Esses apegos parecem muito bons. Vocês os experimentaram uma vez ou outra, e isso atrai vocês. Vocês estão fazendo serviço, e isso é muito bom. E também verifique se você tem o sentimento de ser um instrumento. Ou se existe algum sentimento de apego. E então o que você fará?
Om Shanti, Avakti Parivar. Om Shanti. Antes de começar a nossa série, eu gostaria de anunciar que amanhã teremos mais uma oportunidade de ouro com Jayanti Didi, seu estágio da mente elevada e a sua atitude sutil. Farol e casa de força, para servir de qualquer lugar e mentalmente muitas almas, com seus sentimentos elevados, bons votos, atitude elevada e vibrações elevadas em alta velocidade e transformar a atmosfera. Torne-se um farol e uma casa de força. Não há questão de ter recursos físicos, chance ou tempo nisso. Existe apenas a necessidade de ser pleno de luz e força. Om Shanti. Om Shanti, welcome. Om Shanti, bem-vindos a Vyakti Parivar. Hoje é o dia 19. Então, fazer o serviço com o seu estado elevado da mente e a sua atitude sutil. Ser um farol e uma casa de força. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Estão todos bem? Baba's blessings that you have fixed your window in a Vyakti Parivar that keeps you well, or is it because you are well you are able to come? Definitely, Baba. Vocês estão bem? As soon as we listen to something, Assim que ouvimos algo, reflexões, envolvimentos, we start connecting with e começamos a nos conectar experiences we had. com as experiências que tivemos, We want to create that stage also. e também queremos criar aquele estágio. Baba had been talking a lot about Baba tem falado muito sobre desinteresse ilimitado. he's taking into many aspects now. E ele leva a muitos aspectos agora, About awareness of I consciousness. falando da consciência de eu, ou da consciência de corpo, Was making it more subtle. mas Baba hoje estava tornando isso mais sutil. I'm doing or I have or Isso também quer dizer estou fazendo, ou tenho um apego sutil, ou suporte de algum tipo. so one is disinterest, another Uma coisa é desinteresse, attachments. e outra coisa é ser livre de todo apego e suporte. It's very subtle checking is required. É uma verificação muito, muito sutil Because para saber. attachment could O máximo de apego seria com você mesmo, with your personality, com a sua personalidade, qualities, com as suas qualidades, abilities. com as especialidades suas. But we have to become free from all that also. Mas temos que nos tornar livres disso tudo também. Not even attachment with my specialties. Não ter nem mesmo apego com as minhas especialidades. Because everything which is external Porque tudo que é externo going to é temporário e vai cair, vai decair. shouldn't happen E não deveria acontecer que eu me sinta or supportless. fraca ou sem suporte. There will be many situations, I know. Haverá muitas situações, eu sei, e poderíamos criar One isso. strength and one support. Uma força e um Many suporte. moments come in the life Muitos momentos vêm na vida desperate or
em vez de se sentir angustiado, desesperado ou sozinho, torne Baba uma força e um suporte. E você continua fazendo isso, Baba toma responsabilidade. Baba está disponível e também está presente. É uma experiência muito bonita. Brahma Baba era um exemplo de um farol, de uma casa de força. Desde o início, tantos obstáculos vieram. E Baba permanecia muito estável. E claro que a fundação era a fé de Baba. Não somente como Deus, Shiva Baba sendo Deus, mas de que sermos, cada um de nós, um instrumento. Então, o sucesso é o meu direito de nascimento. Seremos vitoriosos. Então, você podia ver o sorriso na face de Baba. Se alguém vem como inimigo, outros vêm para questioná-lo, mas Baba estava sempre muito alegre. Imagine quando há oposição e você continua sorrindo, então eles se perdem, porque eles veem a sua confiança. Então eles vão respeitar ou vão se inclinar à sua frente. Tem tantas histórias desse tipo. O que vai acontecer? O que alguém pode fazer? Eu sou um instrumento de Baba. Se é a sociedade ou comunidade, qualquer um. Mesmo do governo, vinham perguntar coisas para Baba. Baba sorria, todos eram filhos. E as pessoas derretiam, porque nunca ninguém havia falado com eles daquela forma amorosa. Quando alguém ouve sobre imposto de renda e esse tipo de coisa, todos ficam nervosos. Mas Baba era vitorioso e bem-sucedido. Então, temos que seguir Baba e sermos muito, muito estáveis. Uma das coisas mais importantes, e essa é uma das qualidades do farol. E porque Baba tem todas as 4 qualidades que são requeridas para servir através das nossas vibrações e pensamentos, Baba sempre tinha sentimentos puros, bons votos, atitude elevada e também vibrações. Porque sabendo que qualquer coisa que damos volta para nós, certo? Então, o que eu quero para mim? Eu quero sentimentos puros daquela pessoa. E como nós vamos falar isso? Ou quando eu tiver sentimentos puros, os outros também terão sentimentos puros. Eles mudarão. Eu não deveria ser assim, que eu não sinto bons sentimentos de um ou de outro. Eles vão ter os sentimentos deles, e qual deveria ser o meu sentimento? Dizem que quando há palmas, é das 2 mãos juntas.
hands, right? That we are together, we are one. Estamos juntos, somos um. So this way, maintaining these four. Então, dessa forma, mantendo essas 4 qualidades muito, muito importantes, Baba was like a pillar, no? That's why Baba era como uma coluna. monument as Tower of Peace tower. Criaram o monumento de Baba como uma torre, And it's a not Torre da on Paz. the river, it's in the ocean. E ela está no oceano, sempre, e não num lago. O farol, ela fica na água. Vocês devem ter visto as ondas grandes que permanecem batendo nessa torre, nesse farol. Então, muitas situações, muitas ondas grandes, altas, batem na torre, mas as torres ou a torre permanece insacudível. E o topo da torre continua como uma luz procurando ao redor. Se você não tiver poderes, você não pode ser estável. Então é muito, muito interessante. Quando eu estava pensando sobre isso, tantas cenas bonitas estavam emergindo durante o tempo de Brahma-baba. Se algo acontecesse, as coisas acontecem não só porque você planejou. Elas acontecem. Muitas situações surgem e não temos planos ou controle sobre elas. E naquele momento, para permanecer estável, em vez de falar por que isso aconteceu, por que tinha que acontecer agora, nesse momento, se olhamos para a cena do drama, ou olhamos como o sinal de ser um exame, todos vocês têm que passar nisso. Então, eu gosto muito disso, quando o Baba fala sobre o método para manter essas 4 qualidades. É por causa dessas 4 qualidades que alguém é capaz de ser um farol e uma casa de força. Eu penso que todos nós podemos fazer isso, se tivermos clareza, determinação e fé em Baba. A sua alegria, o seu sorriso continuarão. E você será tão estável que você será capaz de ajudar outros. Porque se eu permito outros tipos de sentimentos, pensamentos, isso pode acontecer, aquilo pode acontecer. Muitos pensamentos na mente. Então, definitivamente, você iria sacudir. Você não pode ser um farol e uma casa de força dessa forma. Então, mantenha a meta, a determinação. Refletir sobre isso, de ser um farol e uma casa de força. Om Shanti. Om Shanti, Didi. Good evening. Om Shanti, Didi. Boa noite. Om Shanti a todos. I love what you were sharing about the 4 things we need. Eu adorei o que você estava compartilhando das 4 coisas que precisamos para fazer serviço. Bons sentimentos, bons votos, uma atitude elevada e vibrações elevadas. Qual seria a diferença
entre eles, entre sentimentos puros, bons votos, vibrações e How do I feel about anything, about people? sentimentos. What are my feelings? Geralmente é aquilo que sentimos, como sentimos em relação às pessoas. So and so is like that. É como eu os vejo, eu posso dizer, For that soul. aquele é assim assado, mas isso significa que eu estou vendo, Like the way né, Baba, Shiv Baba o corpo e não a alma. Quando eu olho a alma, eu olho com sentimentos puros, como o Baba vê. E sentimentos, bons votos, isso é para a jornada deles, que eles sejam bem-sucedidos, que eles possam alcançar o seu estágio de perfeição. Esses são os bons votos. A atitude é algo muito sutil. E qual é a confiança da alma, da mente? Uma atitude elevada, todos nós juntos vamos criar um mundo, um novo mundo. A atitude é mais sutil do que bons votos. Uma atitude elevada e vibrações elevadas. Vibrações e atitude são muito sutis e estão conectadas. Elas são sentidas mesmo antes de puras e elevadas. Sabe quando você entra num quarto, numa sala e existe um aroma de alguma coisa, instantaneamente você sente. Então, vibrações eu vejo como fragrância. E se você tem elevada, todos se sentem bem ao seu redor. De outra forma, eles não ficam confortáveis. Vibrações poderiam estar baseadas nos nossos sentimentos e atitudes? Todas as três. É uma coisa coletiva. Tudo dentro de você vibra. Então, quando tem sentimentos, bons votos, o que for, existem vibrações. Você entra num espaço, você chega na frente de uma pessoa, o que você sente de vibrações? Certo. Nada pode ficar escondido. Isso é sentido e experimentado. O que é sentido e experimentado é mais poderoso do que o que você pensa. Ou mais do que nós falamos, dizemos. Você estava falando sobre um apego sutil, falando de apego sutil. Um é uma conta kármica, o outro significa gostar e o outro é um suporte. Você não tem que segurar nada. Se você estiver se movendo, segurando algo ou alguém, se eu tiver isso, eu posso fazer. Se eu não tiver isso, eu não posso fazer. Even if you want to, no, because it could be falling, but you stand on your own. So same is our value, our strength. A nossa força, nosso valor é aquilo que eu sou. Muitas vezes eu experimentei. Na prática, você diz, Baba, você é meu único suporte. Às vezes não há ninguém ali, ninguém pode te ajudar, mas se eu tomo uma força e um suporte, isso se torna tão bom. Porque Baba se torna responsável por esse filho. E então Baba fica pronto para vir. Ouvimos tantas histórias de Brahma Baba. Alguém que foi a primeira vez direto a Brahma Baba, Baba daria direções. You already got opinions, you already
decided, E and you just go in the end to Baba. So então, Baba se você já decidiu, já teve outras opiniões e vai conversar com Baba, então Baba não vai dizer nada. Nada. E somente uma força e um suporte funciona bem na idade da confluência. Isso foi muito bonito, Didi. Eu adorei quando você falou de Brahma Baba. Quando você estava olhando Brahma Baba, como você o viu na prática como um farol, como uma casa de força? Um farol não fala nada. Ele tem direções, mas não tem ordens, não dá ordens. A luz está se movendo. Então você pode andar. Ele andava por ali depois do almoço, ele andava no pátio. Existia também um playground, um parque, e ele andava e olhava ao redor muito silenciosamente. Ele sabia o que era certo, o que deveria ser feito, mas ele não falava, mas ele dava luz. E todos sentiam algo. E as pessoas olhavam o que estavam fazendo, se estava certo ou não. É necessário muita convicção interna de que a outra pessoa vai perceber, realizar, sem ficar falando. Eu sinto que precisamos fazer mais isso. As pessoas querem ouvir uma vez ou outra, mas não o tempo todo. Depois de algum tempo, há uma reação sutil. Eu sinto que quanto mais você faz através dos seus pensamentos ou driste, elas têm muito autoconfiança. Permita que as pessoas sejam o que elas são. Nós necessitamos ser melhores. Podemos sinalizar em poucas palavras, o menos possível. Não significa que você não vai dizer, mas não ficar repetindo. Muito bom. A visão de ver Brahma Baba andando por ali, ao redor. Ele era um observador desapegado. Todos paravam para olhá-lo. Quando vamos em Pandava, podemos sentir isso, podemos perceber ele andando por ali. O poder ali, o sentimento de pertencer é completamente diferente. Hoje, na Murli de hoje, Baba falou que o filho mostra o pai mostra o filho. Como que isso se aplica? A maneira como Brahma Baba revela Shiv Baba seria diferente de você, por exemplo. Ou é igual ou é diferente? No contexto de hoje em dia, como podemos entender isso? Quando eu digo, quando alguém olha para mim, uma das qualidades de Baba é ser o observador desapegado, aquele livre de apego, o incorpóreo, o oceano de amor. Então, uma das qualidades vai refletir na imagem de Brahma. É como se você tivesse irmãs, você tem pais. Você pode dizer, vocês parecem muito, parecem o mesmo. E quando falam o mesmo, fisicamente também.
Então, o filho mostra o pai, a filha mostra a mãe. Qualquer qualidade de Deus visível vai glorificar Baba. Eu me lembro de muitos anos atrás ter falado com alguém de um outro país. O que você está falando, eu poderia sentir, eu senti um relacionamento seu com Deus. Se realmente fazemos isso, onde estamos, quando falamos de Deus, vamos experimentar isso. Quando alguém está tenso e você começa a falar de Deus, eles não vão entender, mas quando eles estão tranquilos, é diferente. Então, se fala, seu amor é o amor de Deus. Então, isso significa que o pai mostra o filho mostra o pai. Em pequenos atos, somente sendo, falando, lembrando de Baba, não como uma grande revelação de Baba. Right. So how many of us should be doing that for revelation to happen? E então, quantos de nós deveríamos estar fazendo isso para a revelação de Baba? Eu penso que todos nós temos que fazer. Manter a meta. So what is your aim these days, Didi? Qual é a sua meta esses dias de... Qual é a sua meta nestes dias? Você fala conosco todos os dias. Você está focando nos sinais aviates. Você gostaria de compartilhar conosco? Se manter insacudível, estável. Quando o Baba falou sobre consciência de alma, de Brahma Yogi, eu pensei de integrar todos os três. E essa é a minha meta. O sentimento é, este pode ser o meu último momento. Então, a lembrança de Baba deve ser constante. Quando a consciência está constante, ser consistente e não ser afetado por cenas do drama. Eu vou manter isso comigo, Titi. Manter essa minha consciência de não ser afetada pelas cenas externas do drama. Gratidão, Titi. Om Shanti. Om Shanti Avakti Parivar. Om Shanti Avakti Parivar. Amanhã o programa é o seguinte: teremos a Merit Vela, e então às 6, das 6 às 8h15 será a Murli Avyakt. E todos são bem-vindos a participar. 9, nos inspirando a mudar. Para mim, em anjo. Om Shanti, Avyakt Murli, 23rd of October. Hoje é 20. Essa mulher Avyakt é de 23 de outubro de 70. O empenho de se tornar um Maharaj. Você sabe como fazer drill, o exercício espiritual?
Um exercício significa você dobrar o seu corpo como quiser, mas o exercício espiritual é você ter um estágio onde você quiser, como você quiser. Esse é um exercício espiritual. In the same way, you yourself should be the master or marshal. Exército faz exatamente o que um marechal mestre de treinamento sinaliza para fazer da mesma forma. Você mesmo deve ser o mestre e se estabilizar no estágio em que desejar. Você se tornou seu próprio instrutor dessa maneira? Não deveria ser que o mestre diga mãos para baixo e os alunos levantem as mãos. Ou o marechal diz direita e os soldados viram para a esquerda. O que vai acontecer com tais soldados ou estudantes? Eles serão dispensados. Então aqui vocês se despedem de seu próprio direito. Você deve ter tal prática para estabilizar seu estágio em 1 segundo, quando quiser, porque agora você está no campo de batalha. Em um campo de batalha, se o exército não coloca uma direção, uma prática em 1 segundo, como eles se chamariam? Como você chamaria os soldados que demoram para se estabilizar em um determinado estágio desse campo de batalha e espiritual? Hoje, Bapdada está observando os filhos Maharajas que se esforçam. Aqueles que se consideram Maharajas, levantem a mão. Alguns somente levantaram a mão, as mãos. O que aqueles que não são Maharajas? O que aqueles que não são Maharajas se considerariam? Quem se considera uma cavalaria, levante a mão. Bapdada está fazendo uma pergunta para aqueles que não levantariam a mão para ter um Maharaj. Vocês se consideram herdeiros de Bapdada? Aqueles que se consideram a cavalaria se consideram herdeiros? Os herdeiros devem reivindicar o pleno direito ou não. Por que você deveria ser da cavalaria? Por que aqueles do segundo ano viria? Mesmo depois de receber tanto sustento, você reivindicaria a segunda série. Se você tem uma realização de segundo grau por um longo período de tempo, você receberá a herança de segundo grau por um longo tempo e terá a experiência do primeiro grau com um curto período de tempo. Vocês são aqueles que se chamam filhos do Pai, da autoridade todo-poderosa, aqueles que receberam sustento na forma corpórea e de forma Vyakti. E ainda assimilam. De segundo grau, nem parece certo isso, em particular. Instead of calling them children, do you know what Bapdada calls children? Vocês são aqueles que se chamam filhos do Pai da autoridade todo-poderosa, aqueles que receberam sustento da forma corpórea e da forma Vyakti, e ainda assim de segundo grau.
Nem parece certo dizer isso em palavras. Ou então, a partir de hoje, vocês não devem se chamar filhos da autoridade todo-poderosa. Em vez de chamá-los de filhos, vocês sabem como o Baptada chama os filhos The past be the past. que estão empenhados em fazer tal esforço. From this moment, in order to Não become filhos, bati, mas fracos, cate. Fazer o esforço mesmo agora não é digno de autorrespeito dos filhos. É por isso que Baptada diz, mesmo agora deixe o passado ser passado. Mudem-se para a partir deste momento. Para se tornar um Maharaj, simplesmente lembrem-se de duas coisas. You have love for the Father, but you have not made him. Você tem amor pelo Pai, mas você não o tornou seu companheiro. If you constantly keep Bapdada as your Se companion, você constantemente manter Baptada como seu companheiro, então, Maya o tanto que você tiver a companhia dele, Maya se torna to be continued. Om Shanti. Então, quando tiver a companhia de Baptada, Maya ficará inconsciente mesmo à distância, a ser continuado. Om Shanti. Now do service with your elevated state of the mind. Faça serviço com seu estágio elevado da mente e sutilmente, com a sua atitude elevada. Um farol e uma casa de força. Para servir muitas almas. Para servir de qualquer lugar e mentalmente muitas almas com seus sentimentos elevados, bons votos, atitude elevada e vibrações elevadas, tornem-se um farol e uma casa de força. Não há questão de ter recursos físicos, chance ou tempo nisso. Existe apenas a generosidade. Existe apenas a necessidade de ser pleno de luz e força. Or the time in this. There is just the need to be full of light and might. Não há questão de ter recursos físicos, chance ou tempo nisso, existe apenas a necessidade de ser pleno de luz e força. Lighthouse, Might House. अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है।